Oi pessoal, é Dilce Brito Monteiro do Home Gym Recife. Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre o que eu mais gosto na aula de mini gym. É a parte que eu mais quebro a cabeça para montar, mas acho que é a parte mais legal da aula, tanto eu quanto as crianças também acham. E às vezes essa parte da aula, ela faz com que haja uma sequência na aula inteira. Então, ela também pode ser um facilitador da aula. Essa parte é o tema gerador, né? Dentro de uma aula, vocês sabem, tem objetivo, conteúdo, os recursos e o tema gerador é o tema que abrange a aula, ou seja, fora os conteúdos ginásticos, né? Que a gente precisa trabalhar nessa fase de maneira lúdica, só com educativos para desenvolver. Aí a gente também tem essa parte que é, para mim, a mais importante da aula de mini gym, que é o tema gerador. Bom, o tema gerador começa a importância dele nessa faixa etária de 1 a 5 anos, parte da escola, do conteúdo escolar, da escolaridade da criança. Ou seja, para que ela tenha interesse tanto na ginástica quanto na escola, para que a gente faça um sistema de ajuda mútua, o que é que eu faço? Nas aulas de ginástica, eu também trabalho os conteúdos escolares, através de músicas, de atividades, certo? Como? De que maneira? Bom, a gente tem uma faixa etária que é da educação infantil. E vocês sabem, né, que em cada etapa da vida escolar da criança, ela tem aqueles conteúdos que ela desenvolve de maneira crescente em cada série. Assim é na educação infantil. Então, se eu vou trabalhar números nessa faixa etária, eu posso trabalhar com brincadeiras de corrida com números, com atividades com números em outros idiomas, com atividades de contagem, com corrida de vai e vem no aquecimento. Então tem uma série, uma infinidade de atividades que vocês vão ver nas próximas aulas, que eu vou dar exemplos e ensinar para vocês. Atividades musicais, jogos cantados, certo? Todos com números. Os números são um conteúdo massa para a aula de mini gym e um tema gerador excelente. E as crianças se encantam, né? Principalmente as pequenininhas que estão começando a conseguir entender a relação de número e quantidade. É uma coisa que a gente trabalha muito. Ai, Deus, mas isso é complicado, tem que ter jogo? Não. Às vezes só precisa das próprias mãos. As mãos. Porque eles têm muito interesse nessa faixa etária, principalmente os pequenininhos de 2, 3 anos, é nas mãos, nos dedos, é aprender a contar. Então vocês vou ensinar para vocês atividades de contar, que é um tema gerador excelente. E existem sim, tanto faz eu brincar com um jogo, um brinquedo no final da aula, ou durante a aula, numa corrida, você pode utilizar esse tipo de brinquedo aqui, ó, com números, né? Esses brinquedos é excelente, serve de estafeta, serve de tudo. É muito legal e as crianças adoram. Serve para trabalhar cores, números, esse tipo de brinquedo é muito bom. Ele dá uma série de possibilidades, como esse aqui também, certo? Mas existem também brinquedos assim, ó, populares, tá vendo? Feito com material reciclado. E pasmem, muitas crianças, a maioria, dá mais valor a um brinquedo assim do que assim. Porque esses eles têm em casa, né? Esse aqui, ó, a gente pode construir com ele. Eu tô de tampinha de garrafa, tá vendo? E aqui garrafinhas pequenininhas. Essa é a minha amiga Anaconda, né? A gente também conta cores, quantidade e animais, né? Legal? Em um brinquedo só, e não é um brinquedo caro, é um brinquedo de material reciclado. E é uma coisa que também atrai as crianças, né? Então, números é um conteúdo interessantíssimo.
tanto você pode utilizar para atividades de aquecimento, como conteúdos da ginástica também, com números. A gente de repente vai fazer o Batman, né? Os pequenininhos também aprendem, viu? A jogar a perna. E a gente conta os números, a quantidade, isso ajuda muito. Os pais sempre agradecem. E conta em português, em inglês ou em algum idioma que alguma criança esteja presente e saiba falar também. Né? Além dos números, você pode utilizar todos os conteúdos da educação infantil. Não precisa ser um expert em educação infantil. Gente, é só pensar um pouquinho. O que é que uma criança de 1 a 5 anos está aprendendo? Ela está aprendendo a falar, ela está aprendendo a reconhecer números, cores, ela está aprendendo sobre formas, né, geométricas, ela está aprendendo vogais, sílabas. Então, ó, um joguinho assim, ó, ele tem um conteúdo, tem 2 conteúdos, tem 3 conteúdos, ó. Tem os números e ainda tem as quantidades e tem as cores e as formas. E ainda frutas. Vejam só, em um só joguinho você tem uma infinita possibilidade de conteúdo na sua aula, né? Aqui, ó, contar aqui tamanhos, tá vendo? Aqui quantidade, cores, números e formas geométricas. Então esse tipo de jogo no Minigi, no final, geralmente a gente faz esses jogos no fim da aula. Por quê? Porque o minigino é uma atividade que a gente não pode considerar um esporte, não é a ginástica artística ou a ginástica geral ou a ginástica rítmica ou qualquer tipo de ginástica propriamente dito. Ela é uma atividade, um método de ensino para desenvolver essas crianças para uma posterior prática desses esportes. Por isso que além do estímulo motor, a gente também estimula muito o cognitivo, porque faz parte do método de ensino, entende? Então a gente desenvolve a parte cognitiva tanto nessas áreas como na área de concentração, né? E de 1 a 5 você tem uma variação enorme de conteúdos. Então, Edilce, como é que eu faço? Eu vou ter aluno na minha aula de 1 a 5 anos? Pode. E quando você está falando das vogais com os menorzinhos, você pode falar de sílabas com os maiores, né? É um jogo de sílabas. Ó, os menorzinhos vão participar? Vão montar junto com os grandes. Só que os grandes vão ler, entende? E assim a gente vai. Aí, o que mais? Formas geométricas. As formas geométricas, como outros conteúdos, vocês podem trabalhar, a gente pode trabalhar, ó, tanto em português como em inglês. Ó. Pega um livrinho ó, em inglês, ó, Circle, e tem aí, ó, várias formas. Isso aqui também é super importante para crianças de educação infantil, né? E é um estímulo cognitivo que ajuda no motor. É um trabalho em conjunto, certo? E o que mais? Bom, e aí se tem uma parte disso, eu começo a trabalhar números, eu posso com os números trabalhar a minha aula inteira. Começa um aquecimento e vamos correr, correndo, aí junta 2 em 2, aí conta 1 mais 1, 2 na corrida, no aquecimento, como eu mostrei, na flexibilidade, é só dar nome ao que está fazendo, né? Além de contar, saber o que está contando. Bom, essa é uma área que eu gosto. Outra coisa, também tem datas comemorativas. E além do que eu falei, de sílabas, vogais, números, a gente também trabalha, por exemplo, uma coisa que os alunos gostam muito, que são os animais, né? Às vezes eu levo somente uma girafa, só esse brinquedinho aqui, ó. Já é um tema gerador para a aula inteira. Eu canto a música da girafa, a gente faz aquela brincadeira e no final a gente vai falar sobre a girafa. E faz um círculo e passa a girafa de mão em mão
E eles vão contando a história da girafa, cada um conta um pedaço. Já brincaram disso, né? Também é muito legal. Em aula temática de animais, você começa imitando os animais. Também vou ensinar músicas de animais, brincadeiras imitando animais. São importantíssimas para o desenvolvimento nessa faixa etária, né? Para eles se reconhecerem e entenderem sobre os seres que habitam o nosso planeta conosco. E eles amam, né? Às vezes eu levo só isso. Às vezes esse bichinho pequenininho chama muita atenção deles, eles adoram. Coisinhas, não, cuidado com os menorzinhos, com coisas tão pequenas. Mas uma coisa que nunca sai de moda, dedoches. Eles gostam, bota no dedinho e conta a história. Esse carinha aqui, ó, Pokémon, nunca sai de moda para os meninos. É super legal. E aí, ó, se não, já tenho, aqui, ó, só de animais, eu já tenho mais de um tema gerador. Aqui eu posso falar do zoológico, aqui eu posso falar da neve, aqui eu posso falar do fundo do mar, que é um tema que eles amam. E no fundo do mar a gente tem muita facilidade de encontrar temas em inglês também, ó. Bubble, bubble, né? E a gente no final chama atenção para as bolhas, como são formadas as bolhas, solta bolhas com eles, eles adoram. Então vocês estão percebendo que o tema gerador, ele auxilia muito e ele chama muita atenção para o final. E um tema gerador que a escola trabalha muito e que a gente pode trabalhar também junto, são as datas comemorativas. É carnaval, e aí? E aí você convida as crianças a brincar com você, a dança típica da sua cidade, leva roupa e faz corrida de vestir roupa, eles amam. Tem postes meus com as corridas para vestir fantasia, eles adoram, mas faz uma brincadeira em grupos, cada um tem que correr e vestir a fantasia e voltar. É bem legal, eles gostam demais e eu também, acho bem legal. E tem aula normal, viu? Faz a corridinha ou deixa para o final para fazer a brincadeira. Geralmente eu faço no final, né? As músicas a gente no Minigim tematiza e às vezes faz uma aula inteira cantada, né? Quando às vezes eu faço a aula toda só cantada. Por exemplo, eu já tenho no meu canal lá uma aula toda sobre o fundo do mar e eu passo a aula inteira dando aula de ginástica com fundamentos ginásticos, falando sobre o fundo do mar. É bem legal. O que mais? E aí também tem a questão de que a gente no final precisa, com essa faixa etária, no final das aulas, com essa faixa etária, é preciso trabalhar a concentração. Ai, Deus, como é tão difícil trabalhar. Não é difícil no começo, porque eles às vezes não aceitam. Vou dar um exemplo. Como é que eu trabalho a concentração? Eu pego aquele jogo, eu já mostrei das sílabas, lembra? A gente joga no final. Mas durante a aula eu vou lá, ó, e faço jogo de vogais, tipo, joga aqui, ó. Né? E boto uma música, o A com o A, o do cachorro. Né? Já vou formando as palavrinhas, o O com I, oi, eu digo oi, tem uma música, também vocês vão ver eu cantando. E depois no final a gente faz uma brincadeira também de salto, I, O, no aquecimento, sabe? E já vai andando a aula com isso. E no final a gente vai e concentra eles, como você já trabalhou com as vogais, com as sílabas durante a aula. Então, no final, quando eles verem o jogo de letras, eles vão se identificar, entendeu? Geralmente a gente trabalha letras, sílabas e animais. Eles vão se identificar e vão querer se concentrar mais para o jogo. Vão conseguir. Você faz um círculo e coloca tanto jogos silábicos e vocálicos, quanto um jogo que é muito legal, que acho que todo mundo devia jogar em casa com seus filhos. É o jogo da memória. Uns pequenininhos, quando geralmente eu procuro jogos de personagens de filmes infantis, né? Geralmente quando eu boto assim, eles já ficam, às vezes, eles marcam os menorzinhos e não aceitam que pegaram o personagem preferido deles.
Mas aí também faz parte da gente trabalhar essa frustração na criança. A criança também precisa se frustrar, né? Precisa aprender a receber um não, precisa aprender a perder, né? Principalmente nessa faixa etária. Então, à medida que você trabalha isso com esse tipo de jogo, ele vai aprender a se concentrar. Não vou mentir para você não, nas primeiras aulas é bem difícil com os pequenininhos, porque eles não fixam. Geralmente eu boto, se eu tenho uma turma de 10, eu boto um tapa a cada aluno, né? E sobrando, porque vai que um tira 2, né? Um tapa a cada aluno e mais uns 4 pares a mais, certo? E o jogo da memória é excelente para concentração. Ah, Edilson, mas isso tem a ver com ginástica? Tem. Como eu estou te dizendo, o método de Minejin é um método de preparação para a vida esportiva, não é? Não é um esporte propriamente dito, é um método de atividade física, só que é uma atividade física que envolve muita preparação cognitiva. Porque uma criança dessa idade, ela precisa aprender a se concentrar, a parar, a ouvir, a saber a hora certa de fazer as coisas. E você aproximando ela do mundo que ela vive na escola e o mundo da vida, por exemplo, no final, você tematiza. Eu sou louca por brinquedo, como vocês já viram, né? Às vezes a gente trabalha as partes do corpo, como vocês já viram, eu canto várias aulas, né? Enxadrez, isentoso. Aí faço a brincadeira com o senhor cabeça de batata e a senhora cabeça de batata. E eles vão identificar as partes do corpo. Entendem? E na parte que eu estava falando, vamos voltar ao assunto, como eu estava falando sobre uma parte muito importante da educação infantil, que são as datas comemorativas. Por que disso? Porque a criança nessa faixa etária precisa ter noção de temporalidade, né? De tempo, de temporalização. Eles precisam ter noção de quando a gente está, de como é. E na educação infantil, esse tipo de conteúdo é trabalhado com datas comemorativas. Então, como eu disse, trabalha a dança, mas a gente também pode trabalhar essa questão com histórias, por exemplo. Eu gosto muito desse livro, que fala o ABC do Brasil. Aí aqui fala ó, também datas, porque a gente tem que falar das datas comemorativas e dos locais, porque às vezes calha de falar em uma data comemorativa que surgiu em tal local, né? Já aconteceu na minha aula, um aluno perguntar, mas e de onde veio a capoeira, né? E eu tenho que ir lá e falar, ó, me dei uma aula com capoeira. E é interessantíssimo para a ginástica, porque tem os movimentos acrobáticos da capoeira, né? Tem o AU da capoeira, que é a estrelinha, e as crianças adoram e precisam saber também dessas coisas. Importante também trabalhar, assim como as datas comemorativas, os temas regionais, né? De cada região do Brasil e muitas vezes do mundo. Né? Então a gente tem a parte de senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história, às vezes eu uso também essa questão das virtudes para as crianças. O que é isso, Edilson? Bom, questão de desenvolver a parte moral, né? A questão de, por que eu não posso passar na frente? Eu tenho que respeitar o colega. Às vezes a gente precisa fazer uma fila. Se eu vou treinar salto, vou aprender a abordagem no trampolim, ou vou simplesmente aprender algum saltinho, mesmo pequenininho, eles têm que se colocar, têm que saber esperar, né? E isso nessa faixa etária não é fácil. Então a gente lê uma história legal, né? Que trata das virtudes para as crianças, algum exemplo de uma criança que respeite. Aqui tem exemplo de história, eu tenho a preferida da minha filha, que é do Por Favor, que eu já contei. Várias histórias que remetem ao termo responsabilidade, perseverança, possibilidade, respeito. Essas questões também devem ser bem trabalhadas e bem fixadas nessa faixa etária. Porque senão a gente não anda, entende? Fica naquela situação de que
Aí cria tumulto na aula, que é o que menos o professor quer, né? A gente de ginástica, a gente de esporte, a gente gosta de uma aula motivante, agradável, mas a gente não gosta também de muita bagunça não, né? E para conter muitas vezes essa bagunça também tem outra coisa que eu gosto muito de trabalhar com essas crianças. São atividades populares, jogos populares, sabe? Porque muita coisa que a gente aprendeu e fez na nossa infância, as crianças de hoje não fazem mais. Elas ficam presas em apartamentos, com seus pais sempre ocupados, às vezes com babás, né? Às vezes sem tempo para elas. Então, muita criança chega que não sabe bem brincar de roda. Cabe à escola, né? Algumas vezes, e a nós aproveitarmos essa fase que é tão importante de aprendizado e trabalhar nosso conteúdo também com brincadeiras e jogos populares. Também pode ser um tema gerador. Por exemplo, quando eu quero ensinar meu aluno a saltar, né? Porque nessa faixa etária, vocês sabem que a criança, a gente respeita muitas teorias de desenvolvimento, né? Eu estudei bastante Gotani. A criança está aprendendo a saltar com 2 pés de um lugar para outro e pega a fase de aprender a saltar com o pé só. Então, por exemplo, uma atividade de amarelinha, né? É super importante para aprender. Uma brincadeira de pega é muito legal também, porque se desenvolve, né? A atividade mútua, o reconhecimento mútuo. Então, jogos populares também são importantes. A gente também usa para aquecimento, né, nessa faixa etária, como deve usar em todas as faixas etárias. Eu uso bastante. E espero que todo mundo também use. O que mais? Sim, outra coisa que eu quero falar. A gente também usa muito das pessoas encantadas das crianças, né? Princesas, príncipes, histórias do mundo mágico deles, para atrair eles, ou até coisas que ficam na moda, filmes que saem, por exemplo, o Nemo, eles adoram, amam, pega o personagem, trabalha também, traz esse mundo mágico e transforma ele no mundo da ginástica, mundo mágico da ginástica, um Nemo, entende? Trazer esse imaginário infantil para as aulas de ginástica também são importantes para mostrar para a criança que é uma atividade prazerosa e que pode se encaixar na parte de lazer dela, assim. É mostrar a ela que o esporte é importante, mas que também é um lazer, né? Desde pequenininho, saber esse amor, mostrar através da ginástica o amor pela a identificação que as crianças têm com outros personagens que eles gostam. Isso também ajuda muito, né? É legal. Não que eu vou estar sempre, não, do jeito que eu disse, né? A gente também trabalha popular. Mas não pode também achar que eu não posso trabalhar. Gente, hoje com a internet tá tudo aí para todo mundo ver. As crianças têm cada vez mais acesso a tudo e buscam o que é mais prazeroso para elas. E a gente tem que pegar isso a nosso favor. Não é deixar de valorizar o que é nosso, nossas danças, mas também respeitar o que eles gostam e trazer e fazer isso vir a nosso favor. Porque tem muita gente que pensa, não vou fazer isso. Não. Aí perde a criança e perde a gente. Cabe a gente saber acolher e saber utilizar o que tem de melhor em cada situação, né? Em cada personagem, em cada história. Não é? O que é ruim, eu costumo dizer isso, que a gente absorve o que é bom e despreza o que é ruim. Uma coisa interessante que eu vou falar para vocês agora, que me surpreende, hoje, diante de tanta tecnologia, eu achei, quando eu fui dar aula para os pequenininhos, que isso aqui, não ia fazer efeito nenhum. Vou mostrar para vocês uns exemplos de que coisas simples que a gente acha que não vai dar resultado e que eles adoram. Contar a história, pedir concentração,
através de fantoches. Eles adoram que a gente camufle a voz e que o bicho fale, que a gente fale como o bicho. Eles não deixaram de se encantar com isso, as crianças. Isso é bem legal. Às vezes eu dou aula e a tartaruguinha é quem dá a mão aos meus alunos. Eu boto a tartaruguinha na mão e ela quem leva eles, principalmente quando é uma atividade de começar a aprender a caminhar na trave, né? Que alguns têm resistência. Então vai devagarinho e a tartaruguinha vai ajudando eles a andar. Isso aqui, esse resgate é bem importante, porque às vezes a gente vê tanta tecnologia, não quer dizer que eu não posso ter um bicho assim que fale, né? Eles também adoram. Quando ele abre a boca e a voz é dele, eles gostam. Mas não perder a essência, sabe disso? A essência do oi, sou eu que estou falando. Dinossauro. Essa essência que mora em cada criança, né? E que a gente não deve deixar perder. E que muitas vezes a gente, quando cresce, perde. Meus filhos costumam dizer que eu sou uma eterna criança, porque eu não perco isso, né? Eu adoro brinquedos. Às vezes eles querem. A gente doa bastante brinquedo, mas alguns eu digo, não, esse aqui eu não vou doar, esse eu não dou, eu uso para trabalhar. Fica velhinho comigo, porque eu gosto demais, sabe? E acho importante que a gente guarde o que tem de bom e use e passe para que outras crianças conheçam coisas que a gente teve na nossa infância, que muitas vezes na infância delas agora, de tanto estar no mundo digital, às vezes elas esquecem. E cabe a gente, como professor, resgatar, não é verdade? Às vezes uma simples cópia de tampinha importa mais para eles do que a alta tecnologia. Outra coisa que eu acho bem legal, ó, esses bichinhos que vêm com história deles aqui dentro. Também muito legal, eles adoram identificar e ouvir a história daquele objeto já vindo com ele. Principalmente quando ele tem algum som ou movimento, também é muito legal. E pode ser um tema gerador, né? A largata que virou a borboleta, né? Essa largatinha dá muita aula comigo, viu? A largata que vira borboleta, não é? Então, tema gerador, gente. Tema gerador é isso, é você pegar um simples objeto, uma simples, às vezes, uma mão. Às vezes só a sua mão transforma uma aula, né? Mostrando os dedos, contando. E é isso que eu quero mostrar para vocês e passar para vocês, esse conhecimento que eu tenho, de transformar a aula de ginástica em magia. E o tema gerador é muito disso. É você pegar a magia de algum objeto e levar para sua aula. E essa magia às vezes é uma coisa tão simples, minha gente. Às vezes é uma coisinha assim, ó, pequenininha que a gente leva, que faz daquela aula uma coisa assim, tão mágica, né? Uma vez eu levei só um bonequinho desse no final da aula, passou de mão em mão e cada um foi contando a história do boneco, né? Sabe como é essa história? E a gente foi relaxando e concentrando, que é importante. Geralmente essa atividade de contação de história eu conto ao final. Agora, durante a aula, durante as atividades de desenvolvimento motor, aí eu vou dando uma deixa de que a gente vai utilizar aquela história no final. Por exemplo, um pinguim, eu já dei uma aula aqui toda só de pinguim, né? Bom dia, pinguim. Onde canta a música e o pinguinzinho vai na postura para poder trabalhar a posição da perna assim, ok? Com as meninas e com os meninos, para eles aprenderem a aprender o quadril também, né? Então, lembrando que o minigym é para meninos e meninas, assim como a ginástica artística, né? E vários outros tipos de ginástica. É importante que ambos tenham esse desenvolvimento motor. Na nossa região existe um preconceito muito grande com a ginástica.
em geral, né? Acho que ginástica é só para menina. Depois disso aconteceu muito depois do surgimento da ginástica rítmica, né? Mas aí eu sou uma das pessoas que luta contra isso e que tento agregar desde pequenininho os meninos à ginástica, para que a nossa ginástica tenha um futuro. Não é tanto a ginástica artística, a ginástica trampolim, ginástica acrobática, para que se desenvolvam como no geral os dois. Bom, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Assim, outra atividade importante é um coringa, vamos dizer assim, do Minigym, é a bola, né? Eles gostam de bola, tanto que eu também uso, fora esses brinquedos temas geradores que eu adoro, histórias, eu também uso materiais de ginástica rítmica, de outra ginástica. Uso bolas, arcos, fitas, cordas. Ao longo das aulas eu vou mostrar para vocês várias aulas com corda para trabalhar equilíbrio. Uso a fita sim para trabalhar a coordenação. E as crianças adoram, não a fita oficial da ginástica rítmica, mas a gente faz uma fita menorzinha e usa assim no Minigym. E eles ficam encantados. E um outro aparelho coringa pro Minigym é o arco, o bambolê. É encantador ver como eles aprendem a girar. Importante, né, para poder soltar o quadril. Bom, e também pode ser um tema gerador. A gente pode, com o bambolê, quando eu trabalho as formas geométricas, o círculo. Aí, boto o bambolê, coloco para os mais velhos aprender a estrelinha no círculo, né? Então, é uma série de atividades que aí, quando chegar no conteúdo ginástica, eu mostro para vocês, certo? Então, tema gerador é o meu xodozinho, é o que eu quebro a cabeça antes das aulas para pensar em qual vai ser o da aula. Espero que vocês tenham gostado e que vocês aprendam comigo a tornar a aula dos seus pequenos mágica. Porque se tem uma coisa legal na vida é deixar o momento de uma criança mágico. Ok? Tchau, até a próxima. Beijo.